Bom dia a todos, mais uma vez. Quem é que aqui costuma fazer os chamados check-ups de saúde anual, trimestral, semestral, qualquer coisa assim do género? Cuidado que a Sara é a médica de muitos de vocês, por isso sabe se vocês estão a mentir ou não. Levantem lá a mão. Quem é que costuma fazer regularmente? O check-up é ir ao médico. Quem é que vai ao médico regularmente para saber se está tudo bem? Muito poucos, muito poucos. Ok, muito bem. E então se não é estranho se eu vos disser que quando nós vamos ao médico, aqueles que vamos mais ou menos vezes, quando vamos ao médico acontece mais ou menos a mesma coisa a todos nós, não é? Eles auscultam-nos para ver se o coração está a bater certinho, se os pulmões estão a funcionar bem. Eu estou a simplificar ao máximo, está bem? Porque senão depois eu tenho que ajustar contas ali com a Sara, ou a Sara comigo. Depois pedem-nos análises, uns exames, os eletrocardiogramas. Alguns que têm problemas assim um bocadinho mais específicos têm que andar com máquinas durante o dia inteiro, né? Chamados Walters e por aí vai. E às vezes com problemas ainda mais específicos precisamos de exames ainda mais detalhados para tentar resolver aquele ou identificar aquele problema. Ok, então, mas digam-me uma coisa, como é que vocês, ou não precisam de o dizer, pensem só, como é que vocês se sentem até virem os resultados desses exames? Ou melhor, deixem-me avançar um bocadinho mais, como é que vocês se sentem quando vêm o resultado dos exames? Ora, se eles vêm todos bem, Sara, desculpa, eu nesta parte vou usar muito o teu nome, tá bem? Se vem tudo bem, parece um alívio, a Sara já não me vai chatear mais. Posso continuar a levar a vida mais ou menos normal, como está agora, porque está tudo bem. É o que pensamos, não é? É como com estou safo. É? Têm essa sensação, sim ou não? Podem responder. É Berto, é isso? Ok. Mas se não for assim, se os resultados vêm fora do normal, lá vem a preocupação, não é? Mais medicação, mais sermão, mais consultas, mais exames, mais esperas, mais mudanças. Parece que é mais problemas, mais tudo. A cabeça fica cheia. Então imaginem a cabeça dela. Okay, considerando esta experiência simples do nosso dia-a-dia, eu gostava de usá-la de outra maneira para a nossa reflexão e como introdução ao tema do nosso texto de hoje, que eu digo-vos já para irem abrindo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Imaginem que havia um exame, uma análise, que nós poderíamos fazer para avaliar a nossa saúde, ou a saúde da nossa vida de oração. Se calhar tirávamos uma amostra de sangue, ou andávamos com um medidor diário, ou entrávamos dentro de uma máquina que examinava a saúde da nossa vida de oração. Entretanto, chegava ao resultado. E então, pegando nos dois cenários que nós vimos anteriormente, qual achas que seria o teu? Será que tudo vai bem e há um suspiro de alívio? Ou, pelo contrário, os valores estão todos descontrolados e é necessária uma intervenção? Ou, ainda, um terceiro e pior cenário de todos, as máquinas ou os testes nem sequer conseguem ler os resultados, os valores, como se estivesse morto. Será que nós temos que nos preocupar com isto ou nem por isso? Será que nós precisamos de orar? Será que isso é algo que deverá estar presente na nossa vida? Estas perguntas parecem-nos já a partida de retórica ou de resposta simples e fácil, não é? Claro, Timóteo, claro que precisamos de orar. Mas se calhar a mais difícil e mais complicada é, se é assim tão importante tu teres uma vida de oração e ela não está bem, o que é que nós estamos a fazer em relação a isso? Nós somos pessoas que, por natureza, comunicamos principalmente a falar. Falar uns com os outros. E no seu conceito mais básico, a oração é isso mesmo, é uma conversa com Deus, com o próprio Deus, direta, sem qualquer intermediário. É uma conversa de mim para Ele, uma conversa onde eu lhe digo aquilo que vai na minha mente.
Quando um casal começa a ter uma certa confiança e começa a ter já alguns anos, quase que conseguem perceber um do outro o que vai na mente do outro e às vezes até sabem tão bem que até lhe completam as frases, principalmente ela para ele. É ou não é assim? Confirmam? Ou só acontece em minha casa? É assim, não é? Então, se assim o é entre homem e mulher, não será ainda mais em relação a Deus que nos criou? Não conhecerá Ele aquilo que vai na nossa mente, aquilo que vai no nosso coração? Ele já o sabe. A verdade é essa. Mas eu tenho o grande privilégio de o tornar audível, de o expressar, porque eu sei que Deus está lá. Está disponível para mim, para me ouvir. E Ele abre os seus braços e diz, fala comigo. Eu te ouço. Se Deus nos fala tanto sobre a oração na Bíblia, é porque Ele sabe o quanto nós precisamos de oração. Por isso, se a nossa necessidade dela é tão grande, até chegarmos à glória, nós nunca devemos deixar de orar. Baseado neste texto que nós vamos ler de Colossenses, eu pretendo trazer para nós que a oração deve ser constante, perseverante e cheia de ação de graças, focada não apenas em pedir, mas em glorificar a Deus e focada também na proclamação do Evangelho. A oração fortalece a nossa intimidade com Deus, mantém-nos vigilantes e ajuda-nos a viver de acordo com a sua vontade. Qual é o papel da oração nas famílias? Qual é o papel da oração na igreja? Qual é o papel da oração na tua vida, na minha vida, como indivíduos? Pretendemos responder a estas e outras questões, incentivando-nos uns aos outros a tornar a oração uma prática diária e prioritária. A oração da igreja poderá levar o Evangelho a ser proclamado com ousadia, para que todos possam conhecer a salvação em Cristo. Esse também é o alcance da oração dos santos. E é isso que nós vamos fazer. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos revele a sua palavra. Pai querido, nós te queremos pedir que perante a tua palavra, com ela aberta, nos abras o coração, nos abras os ouvidos para ouvirmos a tua voz, Senhor. Revela a tua vontade às nossas vidas. Revela-nos Cristo. Revela-nos Jesus, o nosso Salvador. Revela a tua verdade e abençoa, traz a exortação e a bênção a cada um de nós aqui esta manhã, consoante a necessidade que só tu conheces, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler o texto. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4. Perseverai em oração, vigiando ou velando nela com a ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como me convém falar. Até aqui o texto. O apóstolo Paulo ele está preso e a determinada altura, durante a sua prisão, ele recebe a visita de Epáfras. Este homem, um filho da pregação de Paulo em Éfeso, terá fundado esta igreja em Colossos, a quem Paulo escreve esta carta. E Epáfras visita Paulo, preocupado com um falso ensino, baseado em filosofias, em desejos e tradições humanas que nada tinham a ver com o Evangelho de Jesus. A luta interior destes irmãos devia ser algo muito duro, uma pressão muito feroz. E não será isso hoje connosco também? Todas essas coisas que nós ouvimos por aí que vêm contra o Evangelho de Jesus? Não estamos nós também expostos a ideias e filosofias que chocam com o padrão das Escrituras? Estes falsos mestres chamavam os colossenses a práticas de adoração complementares para que eles conseguissem encontrar a total aceitação de Deus. Só que Paulo escreve-lhes para os ajudar a compreender que para encontrarem esta total aceitação de Deus, eles precisavam somente de Jesus. Nada mais. Somente Jesus.
por causa de crerem na morte e na ressurreição de Jesus, eles já estavam unidos com Cristo. Lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: como já recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O caminho de santidade que agrada a Deus é somente por e em Jesus o homem perfeito. Nada mais. Somente Jesus. Eles não precisavam de nada mais. Eu e tu não precisamos de nada mais além de Jesus. Mas como os colossenses, nós também somos homens e mulheres fracos. E manter a caminhada cristã sempre no trilho, no caminho que agrada ao Senhor, é difícil. É muito difícil. Os estímulos e as distrações são tantos que facilmente nós tiramos os nossos olhos do alvo. E é por isso que nós precisamos conhecer a cada dia mais e mais o nosso Deus. E é por isso que nós precisamos de Jesus, que nos dá a conhecer. E é por isso que precisamos do Espírito Santo, que coloca em nós a vontade de querer conhecer Jesus, de querer conhecer Deus a cada dia. Então, uma vida de oração saudável é um meio de chegarmos também a este melhor conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e o quanto dependemos dele. Eu conheci muitas pessoas ao longo destes anos, na minha vida pessoal. E na escola primária, por exemplo, nós éramos perto de 20 na nossa turma. E eu tinha pelo menos 2 ou 3 melhores amigos. Lembro-me de várias coisas que eu fiz com eles. Até plantámos pinheiros lá num bairro em Anadia. Os anos foram passando e por força das escolhas das escolas por onde íamos estudar, ou dos cursos, ou das áreas científicas, nós perdemos o contacto uns com os outros. Então, hoje em dia, eu não sei ao certo quem é o Filipe ou o Zezinho. Já agora, eu demorei muito tempo a lembrar-me do nome do Zezinho. Era o Filipe e quem era o outro? O que é certo é que antes éramos inseparáveis. Hoje em dia somos totalmente desconhecidos. Descobri há pouco tempo que o Filipe trabalha perto de mim lá em Gaia. O que é certo é que para nós nos relacionarmos e conhecermos uns aos outros, ou melhor, para nos conhecermos uns aos outros, nós temos que nos relacionar. E a oração traz-nos para este relacionamento próximo com o nosso Criador. Mantém-nos bem pertinho dele. Relembra-nos como Ele é. Como Ele é Senhor e Rei sobre toda a terra e que poderosos são os seus feitos. Lembra-nos como Ele é glorioso e majestoso e as suas maravilhas são tremendas. A oração lembra-nos que Deus é bondoso, é misericordioso, é fiel em todas as suas palavras, santo e benigno em todas as suas obras. É justo em todos os seus caminhos e está perto dos que o invocam em verdade. Quão preciosas estas palavras do salmista no Salmo 145 que nós já lemos. Ele, ao orar ao seu Senhor, em vários dos salmos, nós conseguimos perceber a intimidade que ele tinha com o seu Senhor. A forma como ele dependia dele. Até mesmo quando pecava, era a ele que o salmista recorria. Ele usa a oração para louvar e adorar o Senhor com ações de graças. Mas Paulo, nesta carta aos Colossenses, também usa, logo no capítulo 1, folheiem as vossas Bíblias para lá, vamos ler este texto. Ele faz o mesmo com um cântico maravilhoso acerca de Jesus. Colossenses, capítulo 1. E o versículo 15, referindo-se a Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reparem a declaração maravilhosa que Paulo faz acerca do seu Salvador, de Jesus. Orar ao Senhor com ações de graças, num encontro especial e particular, diário com Ele, é reconhecer a tua dependência e esperança naquele que te criou, naquele que te guarda, naquele que te sustenta, naquele que te fortalece, naquele que te conhece, antes mesmo de seres formado, como lemos lá no Salmo 139. Aquele que está sempre contigo, que conhece o teu passado, o teu amanhã, o amigo inigualável que tem sempre o seu ouvido pronto e cujo colo tem sempre lugar para ti. Ele está pronto sempre a ouvir a tua confissão de pecado e disposto e disponível a perdoar-te. Orar ao Senhor com ações de graças no culto da Igreja de Cristo é reconhecer a sua misericórdia e a graça com que nos alcançou. É reconhecer a sua soberania absoluta sobre tudo, sobre todos. É reconhecer que, apesar da sua glória e majestade, Ele se importou connosco, revelando o seu muito amor e nos amarrou tremendamente a Deus, como cantámos há pouco. Então abre o teu coração ao Senhor, fala com Ele, ora, fala, ora, Ele vai te ouvir. Ora enquanto viajas, ora enquanto contemplas, ora enquanto ris, ora enquanto choras. Quando estás aflito na provação ou radiante porque recebeste uma bênção do Senhor, ora nesse momento. Ora em casa, ora no caminho, ora na igreja. Ora enquanto ouves a sua voz. Neste momento, ora. Ora enquanto cantas, enquanto lês. O Senhor nosso Deus habita no meio do louvor e da adoração do seu povo e a oração é um meio de graça, através do qual nós podemos fazê-lo, adorá-lo, louvá-lo. E Ele está acessível a todos os crentes. A oração está acessível a mim e a ti, em qualquer momento, desde o teu levantar até ao teu deitar. Na correria do dia a dia, ainda assim, a oração, apesar de estar acessível a todos nós, é uma das disciplinas mais negligenciadas pelos cristãos, pelos crentes, pelos filhos de Deus. É como se não quiséssemos ou não arranjássemos tempo para priorizar a nossa conversa com o nosso melhor amigo. Na correria do dia a dia, nós gastamos muito tempo em tarefas e atividades, algumas delas que até gostamos, mas a oração não está no topo de nenhuma destas listas. Arriscar-me-ia por isso, e generalizando, como é lógico, que Deus não é uma prioridade nas nossas vidas. Estou a generalizar. É por isso que Paulo aos Colossenses e a nós hoje diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Paulo repete exatamente aquilo que o próprio Jesus disse aos seus discípulos, lá em Marcos 14:38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Perseverar é mais do que cumprir um calendário ou um hábito. É dedicar-se com consistência, com devoção. Perseverar na oração é torná-la prioritária e inegociável a cada momento. É aquilo que do teu dia, muita coisa pode faltar, mas tu não podes negociar o teu tempo de oração com Deus. Vigiando, diz-nos o texto, isto é, estando alerta para não sermos enganados, não sermos ludibriados. A oração mantém-nos firmes, mantém-nos diligentes, porque nós sabemos em quem confiamos. Tu, ao orares ao Senhor, tu estás a colocar a tua dependência nele. Porque tu crês que podes todas as coisas naquele que te fortalece, porque Ele, sim, é soberano. Ele, sim, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que tu queres ou desejas ou sequer imaginas. Quando o apóstolo, querendo ajudar os irmãos colossenses a viver em Cristo, aponta para Jesus,
ou melhor, quando o apóstolo escreve esta carta aos Colossenses, ele quer ajudar os irmãos colossenses a viverem em Cristo. E então ele, apontando para Jesus, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai, ele aconselha-os a pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Nós lemos isso lá no capítulo 3, nos primeiros 2 versículos. E aqui, neste momento, ele reforça esta ideia. A perseverança e a vigilância na oração mantém-nos com o foco no lugar certo, nas coisas do alto, em Jesus, o Rei Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Quando tu oras, então, e é aqui que fechamos este nosso primeiro ponto, tu conheces a Deus, porque Ele já te conhece a ti. Mas quando tu oras, tu conheces a Deus. Mas eu gostava que o texto não termina aqui. Paulo continua. Então, quando a igreja ora, outros poderão vir a conhecer Deus. Este é o nosso segundo ponto. Em Colossos, como em Partilhó ou em qualquer outra parte do mundo, ainda há muitos que não conhecem a Deus e outros que ainda lhe resistem. E é muito interessante a segunda parte do nosso texto. Versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo está a falar de quem? Dele e dos seus companheiros em prisão. Não nos podemos esquecer desse pormenor. E reparem, o texto continua. Orem, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado ou estou preso. Para que eu o manifeste como devo fazer. É interessante, não é? Paulo está preso e ele não pede aos colossenses que supliquem ao Senhor para que o Senhor os tire da prisão. Para que Deus resolva o seu problema. Não é isso, não é essa a oração de Paulo. Ele pede numa oração insistente, um pedido de por favor, numa ideia quase de desespero. Suplicai. Suplicai. Para quê? Para que Deus abra a porta, não a porta do cárcere, para eles saírem em liberdade, mas a porta a fim de falarmos do mistério de Cristo, motivo pelo qual eu estou preso. Paulo, estando preso, pede-lhes nas vossas orações, orem para que nos seja dada, a mim e aos meus companheiros de prisão, a oportunidade de continuar a pregar Jesus aos gentios descrentes. Orem para que eu continue o ministério para o qual eu fui chamado e separado e pelo qual, neste momento, eu estou preso. Numa situação precária e problemática, se as prisões de hoje em dia o são, naquele tempo ainda mais, não é? E não é propriamente o sítio onde nós gostaríamos de estar. O apóstolo mantém a sua atenção, o seu foco, o seu cuidado nos colossenses, a quem ele escreve esta carta de encorajamento, mas também naqueles que ainda não conheciam o seu Salvador, Jesus. Mais uma vez, generalizando, se verdadeiramente conheces Jesus e o preço que Ele pagou por ti na cruz, eu quero crer que tu estás grato ao Pai por Ele te ter escolhido. E que expressas isso nas tuas orações. Mas repara, no entanto, como Paulo coloca a sua necessidade pessoal e premente para segundo plano, em detrimento de que outros viessem a conhecer este Jesus que o tinha alcançado. Ser de Jesus, ser filho de Deus, ter sido alcançado pela salvação que há em Cristo, era suficiente para Paulo. Mais importante do que a saúde, mais importante que o bem-estar, mais importante até que a sua própria liberdade. Reparem, Paulo não diz que quer continuar o seu ministério fora do cárcere. Ele diz que o Senhor nos abre a porta para pregarmos o Evangelho. E nós sabemos que Ele o fez à guarda pretoriana durante muitos, muitos anos. Os próprios guardas, os próprios presos ouviram falar de Jesus. E esta mensagem do Evangelho, este mistério de Cristo, é algo que Ele não podia conter em si mesmo. É algo que precisava de ser proclamado com clareza, com ousadia. É algo que ele tinha de anunciar ao máximo de descrentes possível. Atraí-los à plenitude da vida que existe em Cristo. E Paulo alegrava-se nos seus sofrimentos por causa daqueles a quem pregava o Evangelho. Nós lemos isso lá no capítulo 1, no versículo 24. É incrível a perseverança, a confiança e a esperança que Paulo deposita no Senhor. E é isto que uma vida em Cristo
pode trazer. É isto que uma vida em Cristo pode trazer. Na nossa jornada cristã, como peregrinos e forasteiros neste mundo, nós temos muito espaço para crescer e sermos melhores filhos de Deus. Se calhar um check-up, um diagnóstico, uma análise profunda ou até mesmo uma simples reflexão levar-nos-ia a concluir que a nossa vida de oração, esse espaço, na nossa vida de oração, esse espaço para crescer é muito grande. Temos muito espaço para crescer. Estamos muito longe de ter uma vida saudável de oração. Para sermos sãos, precisamos de oração. Para sermos agradáveis ao Senhor, precisamos de oração. Quer analisemos o tempo que nós dedicamos, os motivos que nos movem a falar, as palavras que dizemos, tudo isso. Temos em todas estas coisas e muito mais espaço para melhorar. E é mesmo isso que é expectável. Como indivíduos, como famílias, como Igreja de Cristo, quanto mais procuramos uma vida saudável de oração, mais e melhor conheceremos e dependeremos de Deus. E esse é o percurso da vida cristã. Quando eu oro, eu conheço a Deus. Paulo, como indivíduo, vivia uma vida de oração. Ele começa e termina esta carta aos Colossenses com testemunho disso mesmo. Dou graças a Deus por vós. Em todas as cartas que ele escreve, há referência a uma vida de oração. Ele precisava de falar com Deus. Ele precisava de se queixar a Deus. Ele precisava de louvar a Deus. Então, como indivíduo, criado por Deus para a sua glória, eu tenho o privilégio de o louvar, de o adorar através da oração. Com devoção, de coração e mente, exaltar os seus atributos. Bem dizer quem Ele é. Agradecer o seu favor e misericórdia a cada manhã. Proclamar que Ele é o meu Rei e Senhor por meio de Jesus, o seu Filho, o meu Salvador. Spurgeon dizia que as palavras não são a essência da oração, são as suas vestes. Então, quando me faltarem as palavras para declarar o quanto eu amo o meu Senhor, sim, porque essa é uma das desculpas que nós às vezes temos, não é? Fechamos os olhos e agora o que é que eu vou dizer? Se tu não sabes o que dizer, olha, livro dos Salmos, abre a tua Bíblia a meio, muito provavelmente calha lá, não é? Nós já sabemos o truque. E tens ali um conjunto de orações lindíssimas, de adoração, de petição ao Senhor. Se não for suficiente, se 150 salmos não forem suficientes para ti, as cartas de Paulo estão repletas de doxologia, de cânticos de louvor ao Senhor. Na verdade, toda a Bíblia tem. Deixa a vergonha e ora. Abre a tua boca para falar com o teu Senhor. Como famílias cristãs, nós devemos ter a prática consistente de oração. Essa prática trará a perseverança que nós somos exortados no texto a ter e, por consequência, vai nos tornar vigilantes, como o próprio Jesus nos mandou. Nós homens e maridos crentes, como cabeças, somos responsáveis pela vida saudável de oração das nossas famílias. A oração familiar tem de ir além do cantar "ó graças pelo pão, Senhor", porque é a música mais curta e nós estamos cheios de fome à hora das refeições. A oração familiar vai trazer momentos de partilha e de união uns com os outros e com o Senhor. Pais, incentivem os vossos filhos a orar, liderando, tal e qual como Paulo, pelo exemplo e pela prática. Não importa se a oração do menino ou da menina é pelo pai e pela mãe, pelo ar, pelo carro, pela eletricidade ou pelos brinquedos. Não importa. A prática e exercício da oração desde pequenos leva-nos para mais perto de Deus quando maiores. Mesmo mais velhos, sejas um adolescente ou um jovem, promove estes momentos regulares de oração, compartilha de alegrias e preocupações com a tua família, com os teus pais.
Este hábito vai ajudar-te a resistir às tentações e a vencer as provações na força do Espírito Santo. Por último, como Igreja e Corpo de Cristo reunidos no nome do nosso Salvador Jesus, nós temos este grato privilégio, direito e dever de orar uns pelos outros. Só que para isso nós precisamos de partilhar mais e julgar menos. Partilhar mais e julgar menos. Nós somos membros uns dos outros. E é meu dever e privilégio cuidar da tua vida, meu irmão, minha irmã. E tu da minha. Precisamos perseverar e vigiar na oração com ações de graças uns pelos outros e uns com os outros. Precisamos de ir além da doença e da necessidade. Precisamos de crescer como um corpo saudável em Cristo e para a sua glória. Foi para isso que fomos chamados. Oramos muito pouco nos nossos cultos públicos. E quando somos chamados à oração, aquilo que vemos é a vergonha, porque não nos queremos expor e não queremos declarar que o nosso Senhor é Rei. Precisamos de mais vozes que se levantem em louvor, em adoração, com gratidão ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. A Ele ministremos o louvor. Esquece a vergonha. Esquece a vergonha e troca por palavras de gratidão ao teu Senhor. Se não tens mais nada e não para oferecer, se achas que não tens palavras doutas, sábias, tu não tens que nos impressionar. Não temos que nos impressionar uns aos outros. O nosso foco está lá em cima. É o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Quando cantares, eleva a tua voz, seja essa a tua oração. Quando lês a palavra, seja essa a tua oração. Mas não percas a oportunidade de orar. Quando a igreja ora, outros poderão vir a conhecer Jesus. A igreja é chamada a orar por oportunidades de pregação fiel, verdadeira, ousada e clara do Evangelho de Jesus. A igreja é chamada a pedir ao Senhor que as revele e invista os seus filhos de poder para, se preciso, por amor das almas sem Cristo, sofrerem. A segurança para a oração é o facto de que Deus pode desfazer e mudar as coisas, incluindo o coração humano. Ele pode mudar a vontade na direção contrária. Esta frase é de John Piper, que continua a dizer: isso foi o que Deus fez por mim em resposta às orações dos meus pais. E isso é o que eu oro alegremente em favor dos outros. Paulo fê-lo, orou em favor dos outros. John Piper fê-lo em favor dos outros. Todos nós somos chamados a orar por aqueles que não têm Cristo e por oportunidades de que venham a receber Cristo. Como igreja, oremos por aqueles que pregamos, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelos nossos desafios e lutas na preparação dos sermões. Que o Senhor use de misericórdia e nos ajude na pregação fiel do Evangelho em cada oportunidade que tenhamos de subir ao púlpito, para que o façamos corretamente, em verdade, fielmente e segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Como igreja, perseveremos na oração pelo nosso presbitério, que tantos desafios encontra para que a igreja de Deus cresça e se desenvolva saudável à imagem de Cristo. Que o Senhor os encha de sabedoria, ousadia, temperança para cuidar de nós, ovelhas de Cristo, debaixo da sua responsabilidade. Quanto a ti não sei, mas eu sou uma ovelha que dou um trabalhão de caraças. Meu amigo, minha amiga, que ainda não pertences a este rebanho, que ainda não pertences à Igreja de Cristo, Deus também tem uma palavra para ti esta manhã. O Evangelho de Cristo foi anunciado hoje, tu o ouviste, desde o início até ao final deste culto. E por ti, que ainda não tens Cristo, por ti que Jesus não é o teu Salvador ainda, nós oramos para que o Senhor nosso Deus, a quem devemos tudo, principalmente a salvação que nos deu em Cristo Jesus, oramos para que Ele tenha misericórdia de ti. Oramos para que o seu Santo Espírito contenda contigo e, arrependido do teu pecado,
clames ao Senhor pela salvação que te é oferecida. Não podemos ser e ter vidas saudáveis como cristãos se a oração não estiver presente nessa mesma vida. Que sejamos todos desafiados e, mais do que desafiados, que coloquemos em prática aquilo que Deus, através de Paulo, nos faz chegar hoje. Que o Senhor nos abençoe.